Nosso Deus, Ele resgatou neste local, nesta região, homens, mulheres, adultos, jovens e crianças, resgatou para o louvor da sua glória. É por isso que estaremos aqui. Estaremos aqui porque esse resgate foi realizado nesse sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como nós acabamos de presenciar e nessa liturgia tão rica, manifestando esta graça de Deus, o amor de Deus em fazer convergir em Cristo todas as coisas, em todo momento do seu ministério e sacrifício, quando encerrou então com a sua entrega. Isso me fez lembrar de João capítulo 10, versículos 17 e 18, quando o Senhor Jesus disse que Ele é aquele, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ninguém a tira, pelo contrário, Ele espontaneamente a dá. Então o sacrifício de Cristo não foi simplesmente um martírio, foi a revelação do amor de Deus, quando Cristo se deu por nós. Mas a graça de Deus não fica parada ali, naquele momento do sacrifício. É por isso que eu convido a todos a se colocarem em pé neste momento e a abrirem comigo as suas Bíblias em Lucas, continuando aí o livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 8. Lucas 24, 1 a 8. Eu quero que você acompanhe comigo aí, lendo silenciosamente, enquanto eu leio em voz audível esse texto que trata da ressurreição de Jesus. Pois o sacrifício de Cristo foi eficaz e ele foi completado na ressurreição. E é isto que nós vamos ler aqui neste momento. E assim registrou Lucas. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas quem? As mulheres citadas aqui no versículo 55 do capítulo 23. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ah, Senhor Deus, nós queremos dizer-te que o nosso coração se encontra jubiloso, não pelo fato deste dia simplesmente, mas porque vivemos a era da ressurreição. A partir do momento em que fomos salvos, não só a morte de Jesus tem efeito na nossa vida, mas também a sua ressurreição. E queremos isso constantemente na nossa vida. Então, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, ó Pai, a glorificação do Teu nome, porque Tu és Deus maravilhoso e Tu ressuscitaste Cristo Jesus, garantindo assim a nossa vitória. Nós oramos, ó Pai, para que continues a falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como nós dissemos, amados irmãos, é maravilhoso contemplar o propósito, o projeto de Deus para a humanidade. Isso não começa com o nascimento de Jesus. Isso começa antes da fundação do mundo. E quando nós vamos para Efésios, nós vamos entender que há um povo escolhido de Deus. E este povo é escolhido em Cristo. Há uma aliança entre o Pai e o Filho, estabelecida ou pré-estabelecida. Isto antes da fundação do mundo. E nesta essência, ou a essência desta aliança,
é justamente promover aos eleitos de Deus a possibilidade, a bênção e a reconciliação com o Pai. E fazer deste povo um povo santo, um povo irrepreensível na presença de Deus e para a glória de Deus. A finalidade da nossa existência não é bater no peito e dizer somos filhos do rei. Não é bater no peito e dizer somos melhores que os outros porque fomos escolhidos. Até mesmo porque não há diferença no escolhido, no eleito para o não eleito. Porque todos estavam em pecado e todos estavam mortos e destituídos da glória de Deus. É misericórdia, é graça de Deus, é amor de Deus. E quando então Ele nos escolhe para a sua glória. Então quando nós testemunhamos a Cristo, seja na nossa casa, seja na nossa rua, seja no nosso bairro, no nosso município, estado ou nação ou fora da nação, nós apenas estamos para manifestar a glória de Deus, pelo ato transformador do Espírito Santo, ao aplicar em nosso coração os efeitos do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição. Como dissemos, não parou na crucificação, mas Deus o ressuscitou. E quando nós deparamos aqui em um dos registros, pois todos os evangelhos tratam da ressurreição, Paulo trata da ressurreição, nós tratamos da ressurreição também no livro de Atos, tudo encontra ali a essência, a vitória garantida. Esta ressurreição tem algo no nosso coração esplêndido que deve ser lembrado a cada dia, não simplesmente na data de hoje, mas constantemente na nossa vida. Pois, de acordo com o que nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que a ressurreição, ela nos oferece algumas expectativas importantes, realizadas e por realizar. Por exemplo, a ressurreição de Jesus, ela manifesta, ela revela a fidelidade do ministério de Jesus, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Quando nós deparamos com a ressurreição de Jesus, nós então sabemos que naquele momento Deus fez cumprir a sua palavra. E Jesus havia dito isto aos discípulos, eles haviam se esquecido disso, as mulheres também se esqueceram disso, todos se esqueceram, mas ele havia pregado. E isto então, os varões que se apresentam às mulheres, eles vão dizer justamente isto, e eles vão dizer assim, e Lucas vai registrar, então se lembraram das suas palavras. Que palavras? Aquela palavra que Jesus tinha falado, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 7 do capítulo 24 de Lucas. Quando há uma promessa, há sim o cumprimento. E aí nós olhamos para a história e a ressurreição de Jesus traz sobre nós algo esplêndido, que Deus é fiel. Deus prometeu e cumpriu, Deus prometeu e cumprirá aquilo que ainda não se cumpriu, porque aí manifesta a fidelidade de Deus. Em momento algum Deus volta atrás da sua palavra, mas Ele, tudo aquilo que Ele promete, Ele dá. Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 4. Lá o autor, a epístola aos Gálatas, que é o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar justamente a questão do cumprimento do nascimento e ministério de Jesus. E Paulo então vai dizer logo na abertura do capítulo, ele cita, na verdade, algo maravilhoso referente a essência de como as coisas acontecem, porque ele trabalha a questão do menor que é herdeiro, no entanto, por ser ainda menor, se torna escravo. Ele trabalha então que ele está sob a direção de tutores, mas quando ele vai para o versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
o tempo pré-determinado, o tempo exato de Deus. Não era desconhecido o ministério de Jesus. Não foi uma surpresa, não foi um plano B quando Adão e Eva pecaram, não foi um plano B e como se Deus tivesse, tenho que agora resolver um problema. Mas não, já havia tudo planejado e Deus cumpre a sua palavra. A ressurreição de Jesus, além de revelar a fidelidade de Deus, também ela renova a nossa esperança. Se questionar a decisão ou as atitudes daqueles discípulos que estavam com medo após a morte de Jesus? Creio que não. Quem somos nós? Imagine alguém vivendo com Jesus, Jesus ali resolvendo os problemas praticamente insolúveis do momento. Vamos lembrar apenas de um, eles não conseguiram expulsar uma legião de demônios e Jesus chega e expulsa. Então Jesus era, de certa forma, o protetor ali naquele momento e de repente Jesus agora está morto. E eles se esqueceram disso, que Jesus ressuscitaria. A promessa da ressurreição foi esquecida. E agora, esta promessa é trazida às claras, vem à mente, e eles se lembram, eles veem, Jesus ressuscitou. E isso enche o coração deles de alegria e de esperança, ou seja, nós não cremos em vão. Como já é do conhecimento, e muitos pregam sobre isso, vários líderes que se despontam aí, que são seguidos hoje, ao contrário, negando o senhorio de Jesus, esses líderes morreram e continuam mortos. Mas Jesus não, ele ressuscitou. Ele é o único que ressuscitou, ele é o único que está vivo, ele é o único que apareceu aos discípulos, ele é o único que foi assunto ao céu. Ele é o único que deixou uma promessa de retorno. É o único. Isso enche o coração do povo de Deus de alegria. Isso enche o coração do povo de Deus de júbilo. Isso eleva o nosso espírito, muito embora massacrados num mundo que jaz no maligno, mas o nosso coração está alegre, está feliz. O nosso coração está contente, porque aqui neste mundo as coisas são passageiras e um dia essa promessa se cumprirá, porque há uma esperança no nosso coração de que Jesus então voltará e naquele dia do grande julgamento todos aqueles que estão contra o Senhor serão julgados e condenados, inclusive Satanás. Ele com o inferno, com a besta, com os seus agentes, com o anticristo, serão todos lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No entanto, para aquele que crê em Jesus, que é somente crer em Jesus, somente aquele que participa desse sacrifício, receberá pela graça, e só pela graça, as seguintes palavras: vinde benditos de meu Pai. Isto é palavras de esperança, porque Jesus ressuscitou. Mas além desta palavra de esperança, a ressurreição de Jesus, entre tantas outras bênçãos para a nossa vida, também nos traz a responsabilidade. A responsabilidade de provar para este mundo que o nosso Senhor está vivo. Ele reina no nosso coração. Que o seu reino é eterno. E o seu reino não está estabelecido apenas no âmbito de céu, no âmbito celeste, num local separado, em que nós nos reunimos para um momento espiritual e voltamos para o nosso trabalho como se houvesse uma diferença entre estar cultuando a Deus aqui e depois continuar o nosso trabalho amanhã. Porque não há. Porque Ele reina quando nós estamos aqui cantando, pregando a palavra, meditando na palavra, orando. Ele reina também quando eu saio amanhã para enfrentar esse trânsito, para enfrentar o meu patrão, para trabalhar no dia a dia. Ele também reina sobre a minha vida e sobre o meu trabalho. Porque Ele é rei, e eu tenho que testemunhar isto.
Eu tenho que testemunhar que esse Jesus que transformou a minha vida, e Ele está vivo a tal ponto que eu morri para o mundo e ressuscitei com Ele, ou fui ressuscitado com Ele. E agora, ressuscitado com Jesus, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho um novo direcionamento. Eu tenho algo diferente que vai agora trabalhar no meu coração e direções determinantes, não pela minha perspectiva de vida, não pela minha maneira de ver a vida, mas por aquilo que o reino de Deus estabelece. Então nós não paramos nas 7 palavras da cruz, porque nós também acrescemos aqui a palavra dos varões. Porque buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso prazer, é o nosso contentamento. Isso deve ser suficiente para transformar diariamente a nossa vida, a nossa vontade, o nosso querer e, consequentemente, as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Ele é, como diz Paulo, as primícias dos que dormem. Por quê? Antes de Jesus não tem alguém que ressuscitou? Sim, Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou e voltou a morrer. Jesus ressuscitou de uma vez para sempre, assim como você e eu, no último dia, ressuscitaremos também. Só que tem uma coisa, todos ressuscitarão, e não mais morrerão no sentido físico, mas uns para a glória eterna, e aqueles que estão sem Cristo para a vergonha e horror eterno. E Deus nos dá, pela sua graça e misericórdia, mais uma vez, a oportunidade desse encontro real com Jesus. Que a ressurreição de Jesus seja real na sua vida. Porque quando nós ressuscitamos com Cristo, a nossa vida passa a ser escondida nele. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Quando nós ressuscitamos com Cristo, a nossa mente passa a ser dirigida pelas coisas do alto. Quando nós somos ressuscitados em Cristo, nós buscamos as coisas do alto. E a nossa vida agora se esconde na de Cristo, que manifestará, e nele então seremos manifestados. Porque a partir deste momento, como diz o apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, agora, pois já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Deus nos abençoe. Deus abençoe o seu coração e o fortaleça, para que você viva para a glória de Deus, como testemunha viva da ressurreição de Jesus. E ressuscitado em Cristo, ao mesmo tempo, tendo a sua vida cada vez mais conduzida para a morte da natureza terrena, da natureza pecaminosa, carnal, para que cada dia a graça maravilhosa do Espírito Santo no seu coração comece a dominar plenamente para a glória de Deus e para testemunho a todos aqueles que lhe cercam que Jesus ressuscitou. Deus abençoe. Amém.